Eu vou contar uma situação que vem acontecendo e eu quero que vocês falem pra mim. Isso é motivo pra não casar? O que acontece? A ex do meu noivo, ela é a melhor amiga da minha cunhada. E elas já eram muito amigas, na verdade elas cresceram, essa amizade é uma amizade de infância. E elas já eram muito amigas antes mesmo dos dois namorar. Eles namoraram e quando eles terminaram, ela continuou contato normal com a família, por ser amiga da minha cunhada. Ela também tinha contato com a minha sogra, com o pessoal. Então assim, por ter amizade com a família, ela frequenta a casa do meu noivo. Ela sempre tá em festas de família, ela sempre tá ali reunida com o pessoal. E quando a gente começou a namorar, ele falou pra mim sobre essa ex, ele falou que ela frequentava a casa, mas que eles realmente tinham somente amizade mesmo, até os dois. Ele falou assim, até a gente se cumprimenta normal, a gente conversa normal, porque realmente é uma amizade que existe entre nós. E quando ele falou isso pra mim, eu confesso pra vocês que eu fiquei incomodada. Eu fiquei meio que com receio, porque eu falei, gente, isso nunca dá certo. Ex que tem intimidade com a família nunca dá certo. Só que mesmo assim eu pensei comigo, eu vou decidir tentar pra ver até onde dá certo. Eu tentei e, tipo assim, pra minha surpresa, deu certo. Eu nunca tive problemas com ela, muito pelo contrário, ela me respeita demais, eu também respeito ela. Quando eu chego lá na casa do meu noivo que ela tá, a gente se cumprimenta, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, por respeito. Mas assim, ela me respeita, então com ela diretamente, eu nunca tive um problema. Só que os problemas, eles começaram quando eu descobri que a minha sogra e a minha cunhada, elas têm um cartão de crédito no nome do meu noivo. E quem paga é ele. Tipo assim, elas gastam o que elas têm que gastar e é ele que paga. Quando eu descobri isso, eu fui conversar com ele, questionar ele se isso ia manter, né, tal, como que funcionava, e ele me explicou. Ele falou assim, olha, eu peço que você respeite e que nessa parte você não se intrometa. Ele falou, porque eu faço isso porque eu quero, eu faço isso pela minha mãe e pela minha irmã. Então eu peço que você respeite isso. Beleza, respeitei, até porque a vida era dele, né, até então a gente não é casado, o dinheiro é dele, então beleza, respeitei. Só que o problema maior começou quando eu descobri pela fatura que a irmã dele comprou coisas pra amiga dela, no caso a ex dele, e quem tá pagando é o meu noivo. Quando eu descobri isso eu não gostei, porque o cartão é pra irmã dele, não é pra ex dele usar. Se fosse pra ex dele usar, tinha um cartão com ela. O cartão é pra irmã usar e quem paga é ele. Então assim, não tem que ficar comprando coisa pra todo mundo não. Então eu fui mais uma vez, conversei com meu noivo e falei assim, olha, não gostei disso. Eu vi que ela comprou coisas pra ex e eu não quero, assim, eu não quero. O cartão não é da sua irmã, então é pra sua irmã usar. E ele falou que ele ia conversar com ela. E realmente ele foi conversar com ela. Quando ele foi conversar com ela, ela falou assim, nossa, mas é um presente que eu comprei pra ela. Ela falou assim, eu não tô comprando diretamente pra ela, é porque ela pediu. Ela falou, não, eu estou dando um presente pra ela. E meu noivo aceitou, ficou de boa, falou pra mim, viu, ela tá fazendo o que ela sempre fez. Só que, gente, eu não acho isso justo. Isso, se você parar pra pensar, isso é o cúmulo do absurdo. E claro que desde então nós começamos a brigar muito porque eu não aceitei isso. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, a gente começou a brigar muito, porque é óbvio que eu não aceitei essa situação. Só que, segundo o meu noivo, eu tô sendo infantil. Segundo ele, eu tô fazendo drama, uma tempestade no copo d'água, que não precisa disso tudo. Beleza, os dias se passaram, eu fui meio que tentando engolir isso, a gente brigando, porque toda vez que a gente se encontra, que a gente vai conversar, a gente acaba brigando, porque não tem como mais. Beleza, os dias se passaram, até que um certo dia eu descobri que a ex dele estava indo morar sozinha. Mas beleza, até aí tudo bem, a vida é dela, ela faz o que ela quer da vida dela, certo? Só que, quando a fatura chegou, eu fui olhar de novo a fatura pra ver como que tava lá. Gente, tinha tanta coisa pra casa. Tanta coisa pra casa. Ou seja, a minha cunhada comprou um monte de coisa pra casa nova da ex dele. E quem que vai pagar? Quem que pagou? Exatamente, novamente o meu noivo. Aí pra mim foi o fim. Cheguei nele, comecei a brigar com ele. Eu falei assim, olha, isso daqui não é justo, eu não tô sendo infantil, eu não tô fazendo drama. Ela mobiliou a casa dela praticamente inteira e quem tá pagando é você. Você acha que isso é certo? Ela é sua ex. Só que dessa vez ele acabou ficando do meu lado e ele foi e brigou com a irmã dele. Só que, tipo assim, só. Ele foi lá, ele brigou com ela e pronto. O que eu queria que ele fizesse é o quê? Chamasse a atenção dela, brigasse com ela e pegasse o cartão, cancelasse o cartão, sei lá, fizesse qualquer coisa, cortasse no meio o cartão, mas não deixasse com ela, porque ela vai continuar. Só que não, ele não tirou o cartão dela. E não bastando essa situação, pra piorar ainda mais, depois disso tudo, dessa briga e disso tudo que aconteceu, a minha sogra veio conversar comigo e falou assim, filha, você tem que entender que antes de você já existia eu e a minha filha, que no caso é minha cunhada. Então você tem que entender que ele vai sempre dar prioridade pra nós mesmos, porque nós somos famílias, nós somos sangue. Olha, eu não respondi por pura educação, porque de verdade eu já tô por aqui. Eu tô por aqui, deu meu limite, deu minha paciência, deu tudo. E a gente tá com casamento marcado pro final do ano, tá? Pra esse ano agora.
Eu nem sei mais se eu quero me casar, de verdade. E quando eu falei isso pro meu noivo, que eu já tava pensando em cancelar tudo, cancelar casamento, sabe o que que ele me falou? Ele falou assim, eu amo você, vida, você sabe que eu te amo, só que você tem que fazer o melhor pra você. Se você acha que terminar é o melhor pra você, ele falou assim, eu vou respeitar, não tem o que eu fazer. Ai, cara, como que pode uma pessoa ser tão otária? Fala pra mim, como que pode? Porque não é normal. Ou ele ainda gosta da ex dele. Eu falei, você gosta da sua ex, porque você tá aceitando isso, você só pode gostar dela. Não, eu não gosto mais dela. Se eu gostasse dela, eu tava com ela. Eu gosto de você. Se eu tô com você, porque eu gosto de você. Não sei se gosta mesmo não. Porque eu acho que se gostasse, ele respeitaria um pouco mais a minha vontade. Agora fala pra mim, eu tô errada. Não é possível que ele fala, você tá sendo infantil de não entender meu lado. Cara, eu tô sendo muito adulta. Eu acho, na minha opinião, que eu tô sendo muito adulta já. Não é possível que eu estou errada e ele tá certo. Fala pra mim. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu tava ficando com uma mulher que ela disse que todas as vezes que ela convidava o cara pra ir na casa dela, ele não ficava por mais de 11 segundos. Eu fui pela curiosidade, menina. Você acredita? Quando eu cheguei lá, eu falei, entendi. Nesse relato, nós somos um macho. Eu conheci essa querida numas baladas da vida, sabe? E aí eu entendi que era coisa do destino a gente ficar junto. Por quê? Eu fui uma vez na balada e encontrei com ela. Aí, a primeira vez, a gente se conheceu, começamos a conversar. O nome dela era Larissa e ela super simpática. Fiquei com ela. Vida que segue, peguei o número dela, ela não mandou mensagem, eu também não mandei. Fui pra uma balada no outro fim de semana. Encontrei a tal da Larissa de novo. Ficamos de novo. E aí, mesma coisa da semana passada. Na outra semana, encontrei a menina de novo. Eu falei, gente, é o destino. Aí eu mandei mensagem pra ela. A gente começou a conversar, né? Aquela coisa assim, o papo fluindo. Eu não sabia muito da vida dela, ela também não sabia muito da minha vida. E a gente começou realmente a ficar. Começamos a sair. Só que todas as vezes que eu chamava ela pra sair, ela falava, olha, eu vou ter que me programar. Olha, eu vou ter que me programar. Olha, eu tenho que ver tal coisa. Eu tenho que ver tal coisa. Ela sempre inventava uma desculpa, era sempre uma programação, mas no fim ela sempre saía comigo, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Já tinha mais ou menos uns 2 meses que a gente tava ficando, que a gente tava saindo, né? Eu falei, bom, vamos tentar o desenrolo da funilfada, né? Porque eu já tô batendo ponto já com essa querida. E aí convidei ela pra ir na minha casa. Falei, vamos lá em casa, né? Fazer alguma coisa. A gente já tinha saído pra jantar várias vezes, a gente já tinha feito vários dates. Eu falei, acho que não vai ter nada demais eu convidar ela pra minha casa. Eu morava sozinho. Mas se ela achar que é algo demais, eu chamo ela pra uma casinha, a gente dá uma funilfada, não sei o quê. E aí ela falou pra mim que não poderia ir pra minha casa naquele dia, que não tinha como, e que ela não iria me convidar pra casa dela, porque todas as vezes que ela chamava alguém pra casa dela, esse cara não ficava por mais de 5 minutos, que assim que chegava na casa dela ia embora. Gente, na hora me bateu uma curiosidade, porque eu sou fofoqueiro. Eu fiquei, será que a casa dela é suja? Será que tem alguma coisa de errado? Porque se ela tá me convidando, ela mora sozinha. Então, será que tá acontecendo alguma coisa? O que que tá acontecendo? Comecei a ficar curioso com esse negócio. E aí eu falei, não, imagina, se você não pode vir aqui em casa, eu vou até a sua casa. Ela, você tem certeza? Aqui que a gente tá tendo é tão legal, a gente tem um lance tão legal, eu não quero que a gente termine. Eu falei, gente, mas por que eu não posso ir na casa dela? A gente vai terminar porque eu vou na casa dela? O que tá acontecendo? Eu falei, não, tudo bem, é porque é longe. Ela me deu o endereço, era próximo. Eu falei, não, olha, eu vou tomar um banho, vou me arrumar, vou comprar um vinhozinho e te encontro na sua casa, não tem problema nenhum, a gente faz um datezinho e tal, se você quiser a gente pode ir pra casinha também. Eu ofereci. Ela, não, eu não posso sair de casa, hoje não tem como, mas se você quiser você pode vir pra cá. Vou arriscar, vai que você não vai embora. Eu falei, mas tem alguma coisa de errado com a sua casa? Ela, não. Eu falei, tem alguma coisa de errado? Ela, não. Eu falei, ué, então por que eu falei, que trauma é esse? Ela, não sei, todas as vezes que eu chamo um cara que eu tô saindo pra vir aqui em casa, eles vêm, não fica mais de 5 minutos, inventa uma história e vai embora, então eu fico meio assim, insegura, tô gostando de você. Eu falei, por isso que ela demorou tanto tempo pra me chamar pra fazer alguma coisa assim mais íntima, mesmo eu chamando ela pra minha casa e tal. Eu falei, não, por mim não vai ter problema não. Então vou estar te esperando. Gente, me arrumei e fui com a cara e com a coragem. Eu tava indo mais pra curiosidade, pra desvendar o mistério por que ninguém queria ir na casa da Candenga, do que pra ir na casa da Candenga ficar com ela em si. Beleza, eu peguei o meu carro, ela me deu o endereço, ela falou que tinha vaga pra estacionar na frente da casa dela, não sei o que. Eu falei, beleza, botei o carro lá e toquei a campanha. Gente, eu levei vinho, levei flores. Passei na floricultura, eu tava realmente muito assim, afim dela, né? Tá bom. Eu cheguei, toquei a campainha, mandei mensagem pra ela falando que eu tinha chegado. Ela abriu a porta pra mim. Gente, quando ela abriu a porta, veio aquele cheiro de limpeza, sabe? De casa limpa, cheirosa. Eu falei, bom,
Não, a casa não tá suja, né? Ela tava bem arrumadinha, limpinha, cheirosinha, não sei o quê. E aí a gente entrou. Quando entrava, passava pela cozinha. Ela falou, entra, fica à vontade, não sei o que e tal. A gente entrou pela cozinha. Quando eu cheguei na sala, gente, tinha 11 crianças sentadas na sala. Tudo olhando pra minha cara. Tipo, tava os 11 bonitinhos sentados assim, olhando pra minha cara. Ela falou, eu pedi logo pros meus filhos descerem. A casa era de 2 andares. Eu pedi logo pros meus filhos descerem pra eu poder te apresentar. E aí ela começou, esse aqui é o Miguel, esse é o Ângela, essa Maria, essa Florença, essa quem, essa. Eu olhei pra aquele tanto de criança, olhei pra cara dela assim. Eu falei, são seus filhos? Ela, sim, eu tenho 11 filhos. Eu falei, querida, mas você não é uma mulher. Você é um cachorro, né, querida? Você é o quê? Que é isso aqui? Você não fez filho, você procriou. Eu comecei a ficar nervoso. E aí eu entendi o porquê que toda vez que ela levava o cara na casa dela, os caras iam embora. Porque ela tinha 11 filhos. Eu olhei bem pra cara dela e falei, olha, eu vou fazer diferente. Tá bom? Eu não vou inventar uma desculpa nem ir embora. Não, eu vou te explicar. Amiga, você tem 11 filhos. Não tem cabra que aguente, amor. Eu vou ter que trabalhar de sol e só pra poder sustentar essas crianças, pra poder sustentar você e as crianças. Você tá achando o quê? Que eu sou o quê? Ela, não, mas eles ganham pensão. Cada um ganha pensão do pai. Eu falei, são 11 filhos de 11 pais diferentes? Elas são, mas é tudo muito bem resolvido, que não sei o que. Eu falei assim, olha, não tem como, tá bom, minha filha? Me desculpa, gosto muito de você, mas realmente ser padrasto de 11 crianças não dá. Uma criança, 2 crianças, não dá. Às vezes não é nem muita questão financeira, tá? Que não tô te dizendo que eu vou ter que sustentar seus filhos, não é isso não. Mas é a responsabilidade de você ter que conviver com 11 crianças. Não dá pra mim, não. Não inventei desculpa, falei a verdade na cara dela, virei as costas e fui embora, gente. Me desculpa, mas 11 crianças, o que eu ia fazer com 11 crianças? Não teve condições. O dia que eu fui expulsa da igreja pela pastora por um motivo bem específico, mas não ficou daquele jeito não, porque eu fiz foi um show da Xuxa. Gente, bem que me avisaram pra eu não ir nessa igreja. Não vai nessa igreja, não vai nessa igreja, só tem gente doida lá. Mas eu resolvi ir. Por quê? Já tinha um tempo que eu tava querendo ir pra conhecer, eu nunca tinha ido na igreja, eu queria pra poder conhecer. E aí eu tinha uma amiga que ela era de uma igreja. Ela falava, vamos na minha igreja, você vai gostar, é muito boa, que não sei o que. A igreja dela era uma igreja, tipo assim, onde eu morava tinha mais ou menos umas 3 igrejas. E essa igreja dela era uma igreja que, vamos dizer que ela tinha acabado de inaugurar, sabe? Ela era nova e tal. E não tinha, assim, uma fama muito boa onde a gente morava. Só que pensa, eu não era do mundo da igreja, né? Eu era do mundo da vida mesmo. Então eu não prestava atenção nas fofocas da igreja. Bem dizer isso, entendeu? Eu não prestava atenção. Então eu não sabia. E aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, hoje eu vou pra igreja, minha amiga me chamou pro culto lá na igreja dela, que não sei o que e tal. E aí minha mãe também não era da igreja, falou, tá bom, filha, vai. E aí eu falei, vou chamar a Amanda pra ver se a Amanda não quer ir comigo. Essa Amanda era minha amiga. Mandei mensagem pra Amanda, falei, Amanda, eu tô querendo ir pra igreja, conhecer, ver como é que é, não sei o que, quer ir comigo e tal. E ela falou assim, pode ser, qual igreja? E aí eu falei, a igreja de fulano de tal, da Gabi. Vamos pôr o nome fictício da Gabi. Ela falou assim, amiga, eu não vou não. Eu falei, por quê? Você disse que ia. Ela falou, amiga, nessa igreja só tem gente doida. E escuta o que eu tô te falando, você não acompanha as fofocas dessa igreja, não? Eu falei, não. Ela falou, olha, lá tem uma pastora, essa pastora é muito neurótica. Se eu fosse você, eu não ia. Não é a primeira vez que ela expulsa uma pessoa da igreja, que não sei o quê. Eu falei, gente, mas eu falei, isso não vai acontecer comigo, amor. Eu falei, isso deve ser a fofoca do povo, né? Porque eu pensei, uma pastora da igreja, as pessoas não agem assim dentro da igreja. Ou pelo menos eu achei que não agia. Falei, não, nada a ver, isso não tem nada a ver. E comecei a debater com minha amiga, ela falou, amiga, eu não vou. Se você quiser ir em tal igreja, em outra igreja que tem aqui, a gente vai. Mas nessa específica eu não vou. E quando eu perguntei pra ela, tá, mas me fala especificamente por que você não vai. Me conte uma situação. E ela falou, já te falei, ela já expulsou fulano de tal, ciclano de tal. E eu não acreditei. Achando eu que era fofoca do povo, mandei mensagem pra minha amiga que me convidou e falou, olha, uma amiga minha falou que essa igreja é assim, assim, assado, que já aconteceu pipipi, popopó. Eu queria saber se tá tudo bem mesmo eu ir, porque eu era nova, nunca tinha ido. Ela falou, não, amiga, isso é fofoca do povo. Ela falou exatamente o que eu achei que era fofoca do povo. Aí eu falei assim, não, então tá bom, então vou. Aí me arrumei, comportada, botei uma calça, botei um tênis e botei uma blusa. Ela me marcou comigo no horário, na entrada da igreja. Ela falou, eu vou te encontrar na porta e a gente entra junto. Eu falei, tá bom.
Cheguei lá, maravilhosa, entrei. Quando a gente entrou, gente, tipo assim, tava pra começar o culto. Então, quando a gente entrou, meio que já tava todo mundo sentadinho e as pessoas meio que olharam assim pra nossa cara, aí reconheceram ela, mas não devem ter me reconhecido. Sentei, ela quis sentar lá na frente. Sentamos lá na frente, ela cumprimentou as pessoas, me apresentou, até aí tava tudo certo. E aí entrou o pastor e a pastora para começar o culto. Gente, quando eles entraram, a mulher, ela olhou diretamente nos meus olhos. Ali, eu senti, só que eu pensei assim, vai ver, ela viu um rosto não conhecido. Entendeu? Então eu tava ali, não, isso aí é besteira. Só que como a minha amiga já tinha me falado que tinha acontecido umas situações, eu tava com o toba na mão. Aí eu fiquei, não, isso não vai acontecer comigo. Tá bom. E aí começou o culto e o pastor também olhou pra minha cara. E ele começou o culto, ele começou a gaguejar, meio que se embolar no que ele tava falando e olhando pra minha cara. Aí ele deu a boa noite, não sei o que, e a pastora pegou o microfone dele. E aí começou a falar, irmãos, o inimigo é ardiloso. O inimigo, ele vem de todas as formas para poder atrapalhar a nossa vida. E o inimigo senta na primeira fileira onde está acontecendo o culto, sendo chamado pelo nome de Deus. O inimigo, ele quer acabar com a minha vida, ele quer acabar com o meu casamento, ele quer acabar com tudo que nós construímos, mas eu não dou chance pro inimigo. Eu lembro como se fosse hoje o discurso dela. E é por não dar chance, com o microfone na mão, na frente de todo mundo, devia ter umas 40 cabeças ali dentro. É por não dar chance pro inimigo que eu peço que você saia da minha igreja. E apontou pra mim. Gente, eu fiquei desacreditada. Eu falei, não é comigo. Eu fechei a minha cara e falei, tipo, me recolhi na minha insignificância e falei, não é comigo. E aí ela falou, o inimigo está surdo. Eu falei pra sair da minha igreja. E ela veio andando na minha direção. E eu vendo ela veio andando na minha direção. E eu falei, ó, é comigo, é comigo. E aí eu olhei pra cara dela assim, sabe, assustando. Ela falou, saia da minha igreja, inimigo. Eu quero que você saia da minha igreja. Você não vai vir aqui atentar o meu marido, acabar com o meu casamento. E eu olhando pra cara dela assim. Aí, meu amor, eu perdi as estribeiras, entendeu? Eu levantei já batendo palma e falei, vem cá, que palhaçada é essa? Na frente de todo mundo, na minha cabeça eu tava pedindo perdão pra Deus por estar fazendo escândalo dentro da casa dele. Mas que diabo era isso que a mulher tava me expulsando da própria igreja? Eu tava indo procurar Jesus. Eu falei, não vai ficar assim não, meu amor. Comecei a rodar minha baiana. Eu falei, que história é essa? Você tá me expulsando? Você tá maluca? E aí ela começou a discutir comigo numa língua que eu não tava entendendo. Ela ficava, sai da minha igreja, não sei o que. E aí eu falei pra ela que eu ia dar na cara dela. Eu falando, olha, você para de falar essas coisas que eu vou dar na tua cara, que eu não tô nem entendendo o que você tá falando. E ela falando pra mim numa língua que eu não tava entendendo, de e eu não entendendo nada. Aí eu peguei e falei, o que tá acontecendo aqui? Por que você quer que eu vou embora? Eu devia ter escutado a minha amiga, que ela falou que você não era normal, que você já tinha expulsado gente daqui. Eu não acreditei, achei que era fofoca do povo. Fofoca! Falei, eu vou espalhar pra todo mundo, que essa igreja só tem gente doida. Eu comecei a rodar baiana com a mulher. A gente começou a discutir ali, firme e forte. E aí, sabe o que ela falou pra mim? Ela foi ficando nervosa, e ela começou a explicar pra mim, não, pra igreja. Sabe, igreja, essa menina aqui, ela é exatamente o tipo do meu marido quando ele era mais jovem. Eu fui traída, igreja, por muitas meninas igual essa menina aqui. Por quê? Eu tinha um estilo meio diferente. Mas eu sabia que eu não podia procurar Deus porque eu tinha um estilo diferente. Eu tinha cabelo colorido, né? Eu tinha piercing, eu tinha tatuagem. Eu tava vestida comportadamente, mas fora dali eu vestia umas roupas mais assim, exóticas. Eu era aquelas pessoas assim, bem estilosa. E realmente ali na igreja não tinha ninguém parecido comigo. Principalmente pelo meu cabelo se destacar, porque meu cabelo era rosa, sabe? Eu usava rosa, verde, azul. Ficava descolorindo o cabelo. E aí ela falou, e aí esse inimigo vem vestido desse jeito, eu tava de calça e blusa, irmã, com esse cabelo desse jeito, com essa maquiagem desse jeito, com essas coisas penduradas na cara, que o corpo todo manchado, pra tentar meu marido, pra lembrar meu marido de coisas de antigamente. E eu não vou aceitar. Meu amor, quando ela começou a falar isso, que eu entendi que era por causa da minha roupa, do meu estilo, do meu cabelo, eu rodei a baiana mais ainda. Eu falei, você é uma chifruda, você acha que eu quero esse seu marido feio, esse seu marido que deve meter chifre na tua cabeça até hoje, deixa de ser idiota, a única coisa que ele faz hoje é fazer bem feito, sua jumenta. Comecei a xingar ela veio pra cima de mim. E aí os irmãos começaram a separar. Eu sei que eu fui embora. No dia seguinte eu espalhei pra todo mundo o que aconteceu. Fiz vídeo, viralizou ali onde eu morava, que era um lugar assim mais pequeno. Fiz vídeo, contei pra todo mundo. Enfim, eu sei que as pessoas começaram a sair dessa igreja e acabou que fechou porque ninguém queria ficar numa pastora que era maluca, porque ninguém que podia ir lá que tivesse o tipo do marido dela, que o marido dela ia trair ela. Agora vê se pode.